São emissoras da Mix. Em 5 segundos, Café com você, com Hilda Costa. Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Café com você, pela TV Mix Regional. Bom estarmos de volta. Nós estamos sem, viu? Aqui, ó, só para avisar nesse começo que não estou vendo nada aqui no universo. Mas vai cair no universo sim, viu? No universo, sexta-feira eu já vou falar sobre isso. Queria mandar um grande abraço para vocês e dizer que... Júnior, tudo bom com você, filho? Tudo bem? Beijo grande aí para toda a nossa equipe. Estou sem, viu, o TP aí, é por isso. Então eu queria mandar um abraço grande para toda a nossa equipe, que mais uma vez está aqui reunida, não é? Trabalhando para você, para que você tenha uma tarde mais agradável. Hoje é um assunto polêmico, hein, gente? Hoje é um assunto polêmico. Nós vamos tratar aqui nesta tarde sobre essa lei da vereadora Nilce Segala, que já foi sancionada pelo prefeito, não é verdade? E que vai exige das academias o desfibrilador. Muito bom. Então é isso. Hoje nós vamos tratar desse assunto. Nós trouxemos aqui com a gente o doutor Joaquim Raposo, que é o nosso cardiologista, nosso consultor já há bastante tempo. Tenho também o Aaron Heldt, que é professor de Educação Física, o Carlos Henrique Salomé, que também é professor. 2 professores, um médico, para nós tratarmos deste assunto aqui nesta tarde. Eu gostaria muito que você que está em casa também pudesse participar. O que você acha dessa lei? Não é? Você concorda com isso? Você acha que vai melhorar para quem frequenta as academias? Será que isso é realmente uma lei que vai favorecer a quem? Não é? Bom, gente, então esse é o assunto de hoje. 2 projetos de lei da vereadora Nilce Segala, um que obriga a instalação de desfibrilador e o outro de oferecer equipamentos para medir a pressão arterial dentro das academias, foram sancionados dia 1º agora pelo prefeito Silvio Félix, tornando assim leis municipais. Bom, a partir então de 1º de setembro, as academias terão 90 dias para comprar os equipamentos e cumprir as novas medidas. As empresas que não fizerem podem receber uma multa por volta aí de R$900, tá certo? O intuito dizem, né, é de garantir o socorro em casos de emergência, mas a legislação não especifica quem deve operar esses equipamentos. E também o medidor de pressão, né, que deve ser utilizado antes e depois das atividades físicas. Além disso, o equipamento deve ser manuseado por profissionais qualificados para o atendimento. Bom, com o desfibrilador, a mesma coisa vai acontecer. Pessoas treinadas para o uso. Caso isso não aconteça, então a primeira penalidade será advertência, depois será aplicada essa multa que eu acabei de falar e a cada incidência dobra-se o valor da punição. Então, para falar sobre isso, nós trouxemos aqui nesta tarde o doutor Joaquim Raposo, que é cardiologista e clínico, Aaron Heldt e Carlos Henrique Salomé, que são professores de academias, e nós queremos então apresentá-los para vocês. Vamos lá, doutor Joaquim. Tudo bem, querido? Prazer em revê-lo. Seja bem-vindo. Aaron, estava com saudade de você, menino. Tudo bem? E você, tudo bem, querido? Seja bem-vindo, viu? Bom, gente, eu acho que esse assunto é bastante polêmico mesmo, né? E eu já queria começar a conversar com o doutor. O senhor acha que essas medidas realmente são necessárias, doutor Joaquim? Oi, Hilda, boa tarde. É um prazer imenso ver seu programa nas tardes de Limeira. Na minha opinião, uma das melhores informações do jornalismo da região. Obrigada. Uma informação bem balizada, educada, gentil. É uma honra estar aqui de novo e é um prazer imenso ver o programa de volta ao ar. Muito obrigado. Com relação a... Você quer saber... tem tanta coisa para a gente falar. Tanta coisa mesmo, pois por onde você quer Eu queria perguntar primeiro o que o senhor acha sobre esse projeto, porque é uma lei que já vem de mais tempo, que não era exigido nas academias, não é exigido nas escolas, não é? Então, eu queria saber se realmente... Porque, veja bem, são pessoas
que para manusear esses aparelhos vão ser pessoas competentes, que entendam, que saibam o que estão fazendo. E isso vai significar o quê? A contratação de pessoal pelas academias, não é verdade? Não. Ou essas pessoas vão poder ser treinadas? Existe uma forte recomendação do Colégio Americano de Cardiologia para onde existe acúmulo de mais de 2.500 pessoas que deve ter um aparelho desse, né? Existe uma recomendação também de aonde se faz esporte, recomendação, não é lei, né? Que haja um aparelho desse também, né? Então, agora nós estamos diante de uma lei, não é? A lei, a gente acredita o seguinte, né? Que a presença do aparelho na academia seja uma boa coisa, porque o exercício pode causar, precipitar uma arritmia, não é? E a maioria das mortes súbitas, 90% das mortes súbitas, elas são de causa arrítmica, né? Então, pode realmente, numa situação de emergência, de necessidade, o aparelho pode ser muito útil, né? Para os nossos ouvintes terem uma ideia, nos Estados Unidos, uma pessoa que tem uma parada cardíaca, ela tem uma chance de sobrevivência de 6%. Se no local que ela tiver um desfibrilador, a chance vai para 50%. Né? E o nome do aparelho é desfibrilador externo, né? É um aparelho que é colocado externamente. Eu tenho, né, imagens aí, não tem? Você tem aí? Que bom, que eu não consegui trazer nada. De pedir ao nosso diretor. Aliás, a gente tem vídeos, inclusive tem aí tem um aparelho, doutor. Esse é um aparelho. E esse é um segundo, uma segunda opção. Mais de pressão, né? Esse é de pressão? Esse parece ser de pressão. Para a gente entender, o desfibrilador ele é automático e é externo. Ou seja, é um aparelho que a pessoa coloca as pás num lugar recomendado, tá? E esse aparelho, uma vez ligado, ele detecta se há uma arritmia. Se a arritmia é passível, é uma arritmia para choque, tá certo? E ele diz, deve-se chocar. E daí, eu já pensei que você já dava o choque imediatamente, né? Quer dizer, ele faz primeiro uma análise... Ele faz um diagnóstico da arritmia mesmo, tá? E assim, uma vez apertado o botão, ele descarrega o choque é muito providencial na maioria das arritmias, né? Eu concordo que o ideal é que as pessoas que manuseiam o aparelho tenham um curso básico, né? Façam para conhecer melhor o aparelho. Mas não há necessidade de nenhum curso especializado, ou seja, deve ser aplicado pelos profissionais da academia, mas é importante que os atendentes conheçam e mesmo a faxineira participe do curso, porque ela pode vir a usar o aparelho também, se necessário. Entendi. Bom, eu tenho aqui também ao meu lado o Carlos Henrique, né? Você é mais conhecido como Salomé? É isso? Perfeito. E o Heron, que já foi meu consultor aqui, já foi meu professor, dava aulas, eu acho isso bárbaro. Vai vir verão, quem sabe a gente vai conseguir fazer uma parceria com vocês aí, para vocês virem dar aula, trazer o pessoal para apresentar-se aqui e tudo mais. E eu queria perguntar para vocês, o que é que, por exemplo, vocês como professores, quando alguém vai até a academia, né, na intenção de começar um programa de exercícios, né, o que é recomendado? Você eu até já sei, porque você já trabalhou conosco e eu já sei, conheço os teus procedimentos. Seriam os mesmos para você? Fala e depois ele também complementa, por favor. Hilda, hoje existe até uma lei que ela é federal, na verdade, né, que ela obriga a academia a exigir dos alunos um atestado médico. Então, o médico tem que atestar que aquele paciente, que aquele cliente da academia está apto a praticar qualquer tipo de atividade física, né? E essa avaliação, né,
só complementando o que você falou, ela diminui muito a chance de problemas lá na academia, né? Sim, então, aí o aluno apresentando esse atestado, a gente ainda tem um bate-papo com ele, faz uma anamnese, faz uma avaliação física. Então, a gente tem todos os cuidados para que esse aluno treine dentro do limite dele. Então, certo. Cada pessoa, com a sua patologia ou não, tem um limite, né? Então, a gente se preocupa muito com isso e dá maior atenção para os alunos, diferentemente dos Estados Unidos, onde tem essas pesquisas, que lá não existe o professor de educação física dentro da academia. Lá o cara chega, ele paga a mensalidade da academia só para usar o espaço. Os aparelhos. Se ele quiser uma atenção do profissional de educação física, ele tem que contratar um personal. Aqui no Brasil é diferente. Além do trabalho do personal que a gente tem, é obrigado a academia a disponibilizar um professor formado para dar atenção para esses alunos. Salomé, você está há quanto tempo na profissão? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou há 9 anos na profissão. E você é professor formado? Além de professor formado, ainda sou proprietário de uma academia. Então, serei, de fato, diretamente atingido por esta lei. Mas entendo, falando sobre esse assunto, que de fato não é mal o desfibrilador. A questão é, será que ele terá um uso? Conversando com o Aaron aqui nos bastidores. E perguntando, o Aaron tem 11 anos de experiência, eu estou com 9 anos de experiência, e perguntei a ele se ele já passou por algum caso parecido. Aliás, uma das perguntas que eu ia fazer para vocês. Então a pergunta é viável? É bom? Claro que é bom. De repente, o viável, interessante, seria que todas as academias tivessem, não só desfibrilador. Bom, mas aí vamos ampliar, os colégios... falando de academias. Supermercados... O ideal, vamos pensar no ideal, mas irreal, que todas as academias tivessem um corpo médico, com médicos, fisioterapeutas, entre outras coisas. Só que é viável? O custo disso... teria que ser repassado para os alunos. Exato. Entendeu? Então, no caso em específico do desfibrilador, eu não vejo casos. Os meus 9 anos de trabalho, o Aaron também, nós não conseguimos, porque é possível que haja até uma identificação prévia de um aluno que haja essa evidência, porque ele já passou por um médico. Você tem estatística, doutor? Olha, a estatística, o Aaron, ele tem toda a razão. A estatística, eu não me lembro exatamente o número, mas é baixo. Muito realmente, baixo. O número de pessoas que desenvolvem morte súbita ao esforço, felizmente, é muito baixo, né? Eu concordo, é baixo mesmo, chega a ser assim, uma coisa muito baixa a estatística. Agora, infelizmente, né, estou aqui pensando, não estou rebatendo o que ele falou, que a experiência deles é correta, é baixo mesmo o número. Mas quando acontece, né, a presença do aparelho, ela é decisiva entre a vida e a morte. E o exercício, ele pode precipitar arritmias que às vezes até não são detectadas, né, num exame cardiológico convencional, né? Mas eu reconheço que é possível. Eu tenho um desfibrilador lá no consultório, né? Que não é um desfibrilador como o de vocês, ele precisa de um médico que acione e reconheça a arritmia e tudo. Na época custou até o preço de um Fiat Uno, o desfibrilador. E eu me lembro de ter usado esse aparelho num consultório de cardiologia uma ou duas vezes, né? Então é baixo mesmo. Mas a lei está aí instalada e eu fico até preocupado com vocês também. Porque uma vez a bola levantada e tudo, eu tenho medo também que a falta do aparelho diante de uma complicação gere para vocês um processo e um custo ainda exponencialmente maior. Estou sendo assim, bem legal e assim, bem franco e assim, até preocupado com vocês. Porque minha ideia aqui é procurar conciliar tudo, né? Mas diga, vamos fazer uma coisa, vamos pensar assim, a respeito disso. Se há necessidade, se a estatística é baixa, essa lei não teria que ser mais discutida? E eu queria perguntar para você, que então é proprietário de uma academia, você professor, e
e o doutor Joaquim. Não teríamos que ter uma discussão maior em relação a isso, quer dizer, das possibilidades, do que isso vai encarecer, da inviabilidade para pequenas academias, porque se você tem uma academia grande, com um fluxo de pessoas também muito grande, você até consegue absorver isso. Mas e se ao contrário? Não é? Quer dizer, como que a gente vai resolver isso, Salomé? Eu vou falar do meu caso, eu tenho uma academia de pequeno para médio porte. Então tem um fluxo ali de alunos, média de 300 alunos matriculados, mas frequenta-se por dia coisa de 100 a 150 alunos. Sim. Então seria uma coisa meio... E eu vi a média de valores de um desfibrilador, está em torno de R$5.000. Eu anotei aqui, eu anotei. 4.800 a 5.000 5 mil reais, A R$5.000. Então eu fico pensando na viabilidade disso tudo. E o medo é de se passar a impressão que a academia, assim... Que não tenha? Não, que não tenha, ela é insegura. Ah. Ou até ao contrário, as pessoas assim, poxa, por não ter tido uma discussão um pouco melhor, pode se passar a impressão para a população e causar pânico. Ir na academia pode causar morte. Então, às vezes, isso vem como um projeto de lei, então dá-se a impressão... Dá a impressão de que é perigoso, você frequentar uma academia. E muito pelo contrário, a gente sabe que a academia é um lugar onde se traz vida. Exatamente. Onde se melhora o condicionamento. Eu ia perguntar isso para o doutor, inclusive. Todos os médicos que já passaram por aqui, olha que foram 2 anos e meio... quase que nós trabalhamos aqui diariamente recebendo médicos, né? E foi uma das perguntas que eu mais fiz, né? Quer dizer, o que você como você deve proceder para ter uma saúde, uma boa saúde? Aí exercícios, alimentação, aquela coisa toda. Quer dizer, então, os médicos, o doutor Joaquim é cardiologista, recomenda exercícios também, uma vida sedentária não é boa. E aí faz o que, doutor, nessas alturas? O que não pode, o que deve ser feito? O Aaron tem razão, né? O foco ficando predominantemente na arritmia, no desfibrilador, realmente chama a atenção para um efeito colateral raro, né? O exercício físico, ele diminui a pressão arterial, ele diminui triglicérides, ele aumenta o bom colesterol, que é o HDL, ele diminui ácido úrico, ele diminui a glicose do sangue, ele diminui o risco de ser diabético, ele aumenta a autoestima. Então tem uma série de efeitos benéficos e as pessoas devem ser seriamente encorajadas a fazer exercício mesmo, né? E o bem-estar que o exercício, que a academia traz, realmente é muito mais frequente do que o risco, né? É verdade. Bom, eu gostaria de junto aqui, para vocês terem uma ideia, isso é uma estatística, tá, gente? Olha, do ano de 2002 até o ano de 2011, nós tivemos 11 jogadores que morreram por mal súbito, infarto, ataque cardíaco e outras coisas. O Márcio Santos, que era atacante brasileiro, morreu no Peru, tinha 28 anos. Isso foi em 2002. Em 2003, o Foé, um camaronês, morreu durante uma semifinal da Copa das Confederações. Havia disputado 2 Copas do Mundo, tinha só 28 anos também. E esse mais novo ainda, 2003, o zagueiro Max, 21 anos, durante um treino do Botafogo de Ribeirão Preto, também uma parada cardiorrespiratória. Em 2004, Ferrer, jogador húngaro, morreu em campo, tinha só 25 anos. Em 2004, Serginho, zagueiro do São Caetano, numa partida lá no Morumbi contra o São Paulo, também veio a falecer. Também tinha 20, eu não coloquei a idade aqui, mas ele tinha 27 anos. Em 2004, o Andrei Pavitsky, jogador ucraniano, jogava já há 17 anos e após um treino ele também acabou falecendo. Mohamed Abdesalhabda, que era um zagueiro da seleção egípcia, tinha 23 anos, morreu em 2006. Antônio Puerta, lateral do Sevilha, parada cardíaca, tinha 22 anos, morreu em 2007. Em 2007 também o Sisto Rojas, jogador de 24 anos de Assunção, também de uma seleção, também morreu. 2009, Daniel Jarque, jogador do Espanhol, foi encontrado morto na concentração, quer dizer, após um treino, né, que ele estava falando com a namorada, também morreu, 26 anos. E agora, muito recentemente, agora em agosto, teve um zagueiro o Naoki Matsuda, ex-seleção japonesa, também
de parada cardíaca durante um treinamento e ele tinha 34 anos. Doutor, estou preocupada. Mas o que acontece com esses atletas? Eu acho até que o que eu vou falar agora até socorre os meninos. O que acontece, tem 3 coisas importantes a dizer do que você falou. Primeiro, o Serginho, que é o caso que maior repercussão teve no Brasil, o Serginho era portador de uma doença cardíaca chamada miocardiopatia septal assimétrica. Né? Esses pacientes portadores disso, eles não devem fazer mesmo esporte. Agora, o que acontece, isso é um drama. Mas não foi avaliado pessoal, esse atleta? Foi avaliado, mas acabou desconhecendo e acabou entrando em campo. O que acontece é que o cara ganha muito bem, toda a família depende, aí depende a mãe, o pai, os tios, e o cara acaba arriscando, né? Eu já tive jogador do Coritiba que desembarcou aqui com o empresário e a família fez assim, quase que uma romaria na porta do meu consultório para liberá-lo para jogar. Então tem um apelo muito grande. Outra coisa é o seguinte, o jogador profissional, uma vez que ele não tenha problema, ele passa por treinamentos tão intensos, né, que ele pode desenvolver uma coisa chamada síndrome do coração do atleta. E essa síndrome poderá levar a quadros de coração muito lento, bradicardias, bloqueios. E muitas vezes a gente é obrigado a fazer o jogador profissional parar durante 3 meses para ver se isso melhora, ou então fazer parar de vez, porque podem se instalar bloqueios às vezes muito severos. Tanto que a cardiologia do esporte, a cardiologia do esporte hoje é uma ciência bastante exata, existem profissionais só fazendo isso. Então, esses jogadores, eles podiam estar sofrendo dessa síndrome do coração do atleta, que é mais frequente do que se esperava. E os treinos também são muito mais pesados, né? Exigem muito mais do atleta, não é isso? Exigem muito mais do atleta. Eu me lembro, o Sócrates, que agora está internado e tudo, quando eu fazia residência médica em Ribeirão, conhecia o Sócrates, conversava com ele. O Sócrates, quando foi para a Fiorentina jogar na Itália, ele estava com uma contusão na coxa e no primeiro dia de treino mandaram ele subir uma colina de 15 quilômetros com a lesão. Acabou com a coisa. O Sócrates nunca jogou muito bem na Itália por conta dessa contusão. Então, se antigamente, isso na década de 90, já era puxado o exercício, imagine hoje, né, que se espera muito mais, que são super atletas jogando, que o esporte é muito mais físico. Você vê, eu não quero me alongar, mas você vê o Garrincha. Ele era maravilhoso, mas ele parava diante do marcador, levava 1 minuto e meio para resolver a jogada. Hoje em dia, passavam por cima dele, tem 3 volantes jogando, é muito mais rápido. Então, o esporte é muito mais físico. Então, acontece muito a síndrome do coração do atleta. E essa síndrome do profissional, é muito raro de acontecer na academia. Né? O que tem lá é o pessoal, vamos falar sinceramente, o que tem a maioria do pessoal querendo emagrecer, né? O pessoal quer emagrecer, né? Ninguém quer se tornar um super atleta e tudo, a frequência é mais isso. É diferente mesmo. Na verdade, o que as pessoas buscam na academia é estética, né? São poucos os alunos que querem melhorar uma performance. Puxa, eu sou um atleta, então eu venho aqui. E, geralmente eles já têm o preparador físico específico dele no clube ou onde ele treina. Então, na academia, as pessoas que vão são atletas de fim de semana, que a gente chama, que jogam futebolzinho. Outra coisa que o doutor não recomenda, né? Essa coisa de jogar uma vez por semana só. Nem a gente não recomenda. Não é bom, né? E ali sim, nesses atletas de final de semana, onde há um risco muito maior do que um problema na academia. Sim. Porque a pessoa, geralmente, que vai para uma academia, ele faz exercício regularmente. Está condicionado já. Ele vai se condicionando e aos poucos existe uma aula preparada, pré-elaborada, o professor, ele vai dando toda essa estrutura, essa manutenção. E em relação aos atletas de final de semana, ele tem uma semana ociosa no final de semana, ele passa por um trabalho que o futebol, seja o que for, é muito intenso e explosivo. Exige demais. Então ele sai da sua ociosidade para um trabalho intenso. Então o risco de se morrer num campinho desses quadra, como é que a gente fala, as peladas de fim de semana? É muito maior do que numa academia.
E aí, aproveitando isso aí, voltando no caso da lei, né, Hilda? A pergunta é, então, todas as praças de esporte da cidade vão ser obrigadas a colocar um desfibrilador, porque as pessoas praticam atividade física ali, e vão ser obrigadas a ter um profissional para utilizar aquele aparelho? Ah, não se fala nisso na lei? Na lei não se fala nisso, é só nas academias, É né? só em as academias. Uma escola, por exemplo, que tem educação física para meninada de 10, 11 anos, que hoje a gente sabe que o caso de obesidade infantil é muito grande, né? Quem garante para mim que uma criança não pode vir a ter um caso desse e necessitar também do uso do aparelho? Tomara que não aconteça, porque se acontecer já ficou aqui essa discussão né, em pauta, né? Porque realmente é de se pensar, não é, doutor? Ou não? E a tendência hoje é que crianças, mesmo menores, devam ir ao cardiologista para fazer uma avaliação para poder fazer esporte, né? E o Carlos falou, ele tem razão. Hoje, muito pré-adolescente junta 2, 3 fatores de risco. Está com sobrepeso, come muito mal, tem colesterol, tem triglicéridos. Então, acaba tendo fator de risco para ter problemas cardiovasculares precocemente. Eu vou dar um rápido intervalo, gente, tá? Volto já para conversar com o doutor Joaquim, com os professores Heron e Carlos Salomé, tá? Já. Ai, gente, que delícia isso aqui. Eu não vou poder comer agora, senão eu não falo, viu? Vocês vão comendo que tá muito bom. Limel Bagueteria traz coisas maravilhosas pra gente, né? Vou provar esse cafezinho, que é o melhor café da cidade, gente, é muito bom. Cheirinho. A pessoa de ontem que fez o café é diferente dessa de hoje. Foi outra pessoa que fez esse café aqui. Você sabia que eu tô descobrindo isso? Ah, é? É, por causa do gosto, do sabor. Muito bom. Gente, queria chamar a atenção de vocês porque a Limel Bagueteria, ali da Avenida Campinas, ela atende vocês em tudo que vocês precisarem, né? Tem sanduíche de metro, tem doces, salgados maravilhosos, um café fantástico. Vale a pena vocês conhecerem as delícias da Limeira Bagueteria, esperando por você, ali na Avenida Campinas, tá certo? Todo mundo sabe onde é, vão almoçar, não é? A bagueteria tem um atendimento classe A. Limel Bagueteria, para você que tem bom gosto. Bom, gente, eu queria mostrar para vocês um vídeo do Dr. Drauzio Varela, que é seu colega, uma pessoa respeitável, né? E que tem algumas indicações que eu gostaria de dividir com o nosso público em casa, porque é sempre bom, né? Você aprender um pouco mais o que é mal súbito, como é que isso pode ocorrer. O Dr. Drauzio Varela está aí para explicar para a gente, então. Por favor. O coração, como os demais órgãos do corpo, precisa de sangue arterial, rico em oxigênio, para funcionar normalmente. A interrupção do fornecimento de sangue para o coração ocorre quando há alguma obstrução em uma das artérias que nutre o músculo cardíaco, as artérias coronárias. Quando isso acontece, estamos diante do infarto do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco. O quadro clássico do infarto é uma dor muito forte, opressiva no peito, que dura mais de 20 minutos e se irradia para o braço esquerdo. Em episódios assim, a recomendação é levar a pessoa para o hospital ou chamar socorro imediatamente. Enquanto o socorro não chega, tomar algumas precauções. Primeiro, evitar que a pessoa faça qualquer tipo de esforço físico. Segundo, afrouxar as roupas. Terceiro, dar rapidamente 2 comprimidos de ácido acetil salicílico. 2 comprimidos de ácido acetil salicílico. E não oferecer bebidas ou calmantes. Ninguém está livre de ataques assim. Mas os infartos costumam ocorrer com homens com mais de 40 anos que estão acima do peso, fumam, são sedentários, hipertensos ou diabéticos, ou com mulheres na fase de pós-menopausa. Então, para evitar,
procure manter o peso saudável, não fumar, controlar os níveis de triglicérides e colesterol, assim como diabetes e a pressão arterial. E o mais importante de tudo, não dá para você passar o dia inteiro sentado. Atividade física, regular, repetitiva, várias vezes por semana. É isso, doutor? É isso. Não é? Quanto mais, melhor. Né? E ter regularidade nisso, né? Como os meninos disseram, realmente, quando você para e acha que está do mesmo jeito para fazer, né? Já vi muito paciente ter crise de pressão alta no campo e tudo, por ter parado. Eu brinco, falo que condicionamento físico é que nem namorada bonita. Fácil de perder e difícil de ganhar. Quando você para de fazer o exercício, né, você ficar uma semana de cama, você perde 50% do condicionamento. Né? 25, 22 dias parado, perde também de 25% a 70% do condicionamento. Então, precisa estar sempre fazendo. Tá. Quantos dias você demora para se condicionar? Essa é uma pergunta que quero que você responda para mim, que eu vou atender uma pessoa que está no telefone. Alô? Alô? Pois não, quem é? Sebastião? Sebastião, seja bem-vindo, querido. Prazer tê-lo aqui no programa, viu? Prazer é meu em vê-la de volta. Muito obrigada. Você quer fazer uma pergunta para alguém aqui? Para todos. Primeiro, não para todos, a pergunta é para o doutor Joaquim. Sim. Mas eu quero antes concordar com os dois professores que estão aí, principalmente com o Salomé, que eu conheço ele, sei que ele sabe tudo de academia. Ele é muito aplicado na profissão dele. E eu fico imaginando que essa pessoa autora dessa lei, ela não deve gostar muito de academia, não, viu? E deve entender menos ainda o que é uma academia. Eu frequento a academia, sei que a academia é um espaço saúde, onde as pessoas buscam vida saudável, onde ninguém fuma, ninguém bebe, as pessoas elegem novos amigos, de forma geral um ambiente saudável, né? E enquanto isso nós vemos lá no entorno do shopping pátio, né, adolescentes se embriagando, usando drogas, e ninguém cria nada, né, para ver isso aí. Além do que um desfibrilador não é para uma pessoa despreparada usar, não. O Dr. Joaquim vai poder responder sobre isso. Por quê? Porque se uma pessoa tem baixa intensidade elétrica no coração, ele vai precisar do marca-passo. Agora vamos dizer que ele tem uma intensidade elétrica maior. Aí você joga uma carga ainda maior de eletricidade no pericárdio, o que pode acontecer com essa pessoa? Essa pergunta é para o Dr. Joaquim. Legal, Sebastião. Muito obrigada pela tua colocação. Agradeço muito. E, doutor, e é isso aí, né? Quer dizer, uma pessoa que, para usar o desfibrilador, mesmo quando você falou que ele faz uma leitura, mesmo sozinho, né, com essa condição, quem vai operar esse aparelho precisa conhecer alguma coisa. Realmente, quem está na academia realmente faz menos uso de bebida alcoólica, fuma menos ou não fuma, né? Realmente é um lugar realmente para fazer uma série de novos amigos, né? É um lugar realmente saudável. Com relação ao aparelho, né? Como eu já disse, o aparelho precisa de um curso básico, uma leve introdução ao aparelho e ele não oferece grandes dificuldades para ser usado, né? Tem estudos americanos mostrando que se ele for operado por um profissional médico ou por um leigo, o resultado no uso desse desfibrilador automático externo é mais ou menos o mesmo, né? Então, uma leve introdução, mas o aparelho é fantástico, ele faz quase tudo sozinho, ele é bem... ao contrário do meu lá, que precisa ter um cardiologista atrás, esse aí realmente ele é muito simples de usar. Tá certo. Bom, eu queria abrir o telefone mesmo, se você em casa achar que é interessante participar, dê a sua opinião, tá certo? Mas agora eu queria falar de Limeira, porque Quintal sempre fala de Limeira todos os dias na nossa programação e hoje não vai ser diferente. Vamos ver qual é o assunto tratado hoje pelo Quintal, falando de Limeira. Gente de Limeira, em minhas andanças pela cidade, conversando com o povo, tenho ouvido muito a seguinte pergunta: Quintal,
E o terminal urbano, hein? Será que agora sai? Pois é o que eu respondo, é que tem que sair sim. Afinal de contas, nós já esperamos demais. Passei pelo local da construção, bem ao lado da rodoviária, e o que vi foi uma obra quase pronta. Falta piso, pintura e colocação de placas e outros detalhes. Então acredito que em pouco tempo o terminal central urbano deve ser inaugurado. A grande expectativa com o início do funcionamento do terminal é justamente a mudança na logística do transporte coletivo de Limeira. Todas as linhas de ônibus hoje existentes na cidade passarão pelo terminal urbano e aumentarão as opções para os usuários com mais possibilidades de integração, pagando apenas uma passagem. Desta forma, espero que se resolva de uma vez o problema das longas esperas nos pontos. Com o terminal, não haverá mais desculpa das viações em não fazer a parte delas. Aliás, é delas a responsabilidade de edificação do prédio do terminal, enquanto que a Prefeitura responde pela pavimentação das vias de acesso e a infraestrutura. Trata-se de uma obra de quase 3 milhões de reais. O local terá capacidade para 25 ônibus e deve receber cerca de 80 mil pessoas por dia. Então espero que o terminal central urbano comece a funcionar o quanto antes. Então deixe seu recado no meu Facebook, siga-me no Twitter e mande o seu e-mail. Eu sou Luiz Henrique Quintal, de olho no transporte coletivo, falando de Limeira. Certíssimo, né, gente? Nós queremos ver o mais rápido possível esse terminal, né, disponibilizado aí para a população, para que realmente os problemas sejam minimizados e pagar uma passagem só. Uma coisa que a gente já vem falando desde 2008, quando eu comecei o programa aqui, que eu falava isso, gente, a passagem é muito cara. Em São Paulo era R$ 2,10 na época, só que você rodava a cidade inteira. São Paulo não dá para comparar com Limeira, né? Então, essa é uma resolução fantástica, realmente, que era necessária para o nosso povo. Tem gente na linha, deixa eu ver quem é. Alô? Alô? Pois não, quem é? É o Cleiton. Cleiton? Isso. Você está falando de onde, Cleiton? Aqui de Limeira, do Abílio Pedro. Tá certo, seja bem-vindo, um abraço aí para o Abílio Pedro. Vamos falar sobre desfibrilador. Então, o que você pensa dessa lei? É sobre isso que você quer falar com a gente, né? Com certeza. Isso. Pois não. Boa tarde, doutor. Boa tarde, professor de Educação Física. Eu penso que o profissional de Educação Física, a Educação Física é uma ciência, ainda que considerada na área da saúde, né? Do profissional, o professor de Educação Física, tem uma lei que diz que as academias devem manter os professores de Educação Física 24 horas, por ser um profissional capacitado para instruir as pessoas. E eu penso assim, se o profissional de Educação Física ele é um profissional que ele faz parte da área da saúde, assim, da equipe multidisciplinar, assim como o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, eu acho que toda lei, iniciativa que seja para melhorar e beneficiar a saúde do cidadão, da pessoa, deve ser de bom grado, deve ser aceita, deve ser interpretada de uma maneira positiva. O que dá para entender, às vezes, parece que os professores, que as academias, que eles estão mais preocupados com o lucro, assim, que não querendo adquirir o aparelho. Uhum. Tá certo, então. Te agradeço bastante aí a tua participação. Um abraço grande aí para o bairro Abílio Pedro, então, que está também sintonizado na gente. Obrigada. E nesta tarde, nós estamos aqui com dois professores de Educação Física, Carlos Salomé, Eron Heldt, e também com o vice-presidente da Sociedade de Cardiologia Regional, né, que é o doutor Joaquim Raposo. Então, com relação a essa colocação, o que é que pode falar, Eron? Então, na verdade, não é que ele falou que a gente está preocupado só com o gasto do aparelho. Uhum. Eu não sou contra ter o desfibrilador dentro da academia. Uhum. Eu só não acho que deve ser obrigado. Como eu falei, como a gente estava comentando, né? Tem academias que tem um fluxo de 2.000 alunos, tem academia que tem fluxo de 100 alunos, né? Uhum. Então não é uma realidade para todas as academias, mas sim talvez um incentivo às academias
para ter um aparelho, para treinar os professores, porque nós, como profissionais da saúde também, segundo o doutor Raposo aqui acabou de falar, qualquer pessoa pode utilizar o aparelho, né? Manusear o aparelho. Basta um curso básico. Então, nós mesmos podemos utilizar esse aparelho dentro da academia. Eu falo porque eu conversei hoje com o proprietário da academia que eu trabalho e ele já encomendou o aparelho e vai colocar. Sim. Só que, por contrapartida, eu conversei com proprietários que não vão colocar esse aparelho porque eles não têm condição para isso, né? Porque o fluxo de alunos ali é pequeno. Né? O que está em voga não é nem a condição ou não, é o fluxo. É o ter um elefante branco, igual eu falo, ele salva vidas. Caso necessário usar, ele, de fato, aumenta-se a possibilidade de 2% para 50% de salvar uma vida. Isso aí tá parecendo aquele kit saúde, lembra daquilo que era obrigado o kit botar no carro? E daí foi com interesse político, né? Alguém tinha interesse em ganhar dinheiro com isso e ele ganhou muito dinheiro com isso. E aí, quer dizer, ele e a filha, e a gente pagou essa conta altíssima. E um tempo depois, acho que não durou nem um ano essa lei, não lembra disso, doutor? E aí não precisava mais do kit. Corria atrás daquele kit. Foi. Senão, se você fosse parado numa blitz e não tivesse, multa e não sei mais o quê. Quer dizer, então, às vezes, assim, desculpem dizer isso, não é que eu não concordo com tudo isso que foi dito aqui, eu acho que existem critérios, não é? Porque, veja bem, se nós formos colocar nesses termos, as pequenas academias terão que fechar, elas não vão ter como fazer isso. Agora, por outro lado, eu queria lembrar também que é uma lei municipal, ela não é federal. Né? Então, quer dizer, as academias, vocês que trabalham, os proprietários, será que vão se unir para fazer alguma coisa em relação a isso? É igual como se fala, quem vai pagar essa conta? Questão fluxo, questão tamanho e limeira, a gente pode... Vamos pensar numa seguinte possibilidade. Divide-se a cidade em raios, faz um plano de ação. Em cada raio de tantos quilômetros vai haver um aparelho. E faz um plano de ação em conjunto com algumas academias, porque a gente percebe que em alguns lugares... num raio de 3, 4 quarteirões, há 4 academias. De fato, seria o caso de ter uma equipe fazer uma hipótese, colocar aí, academias tais vão ter um aparelho, perfeito? E já faz um trabalho conjunto, um treinamento de uso, plano de emergência mesmo, de fato. Tá, aconteceu algum problema, em 2 minutos, esse aparelho estará aqui. E um SOS móvel, né, que estivesse dentro de uma perua, então... E sem contar que a maior parte das academias, elas são socorridas também pela Help Móvel. A minha tem Help Móvel e a maioria tem esse acesso. Gente, então... mas se isso já existia, é isso que eu queria saber. Eu até gostaria de colocar aqui o nosso programa à disposição da vereadora Nilson Segala, se ela quiser vir até aqui para conversar conosco. Que foi, né, pensando em que, eu sei que todas as ideias dos vereadores sempre são no sentido de melhorar a condição do cidadão, né? Realmente é isso. Agora, discutiu-se, foram procurados, você, por exemplo, diz que é proprietário de uma academia, você foi procurado? Não fui procurado. Os médicos foram procurados para poderem discutir com isso, quer dizer, sabe qual é a intenção nisso tudo, se os mais interessados não estiveram participando dessa discussão antes que a lei fosse sancionada? Era só isso que eu queria entender. Hilda, eu acho que, por exemplo, assim, como eu comentei com você antes, na faculdade a gente tem uma matéria que trata sobre primeiros socorros, né? Então, eu acho que obrigar a ter um aparelho ou não na academia não vai mudar muita coisa. A gente tem um curso já de primeiros socorros onde a gente já está apto a resolver um problema assim, de emergência enquanto o médico ou o paramédico chega até a academia. Eu não acho que um aparelho vai resolver a situação. Qual é o tempo de atendimento, doutor, entre um mal súbito, em quanto tempo ele pode ser atendido sem que ele venha a óbito? No caso de uma parada cardíaca, né, que é um evento mais grave, desastroso, a cada minuto que se demora a instituir um tratamento, diminui em 10% a chance de sobrevivência. Né? Isso conta até a partir de 105 minutos, despenca, né, a chance de sobrevivência. Né? Lembrar também que tá chegando a Limeira, acho que vale a pena colocar aqui o SAMU. Né? O doutor Aguinaldo Pispo, que é um amigo pessoal da gente, né, foi convidado para coordenar o SAMU. O SAMU vai ser um avanço em atendimento de urgências, né? E vai poder ser acionado em situações
como esta também. Outra coisa, lembrar que a SUCESP, né, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que eu e o Dr. Fernando Martins representamos em toda a região aqui, está disposta também a dar esses cursos para que as pessoas possam aprender a lidar com o aparelho. A SUCESP está à disposição de todo o pessoal das academias também. Bom, verãozão aí, Salomé, quanto tempo a gente demora então para condicionar o corpo, para começar a ficar bonitinho, ganhar massa muscular? Quanto tempo? Isso é igual eu estava falando com o Hélio, isso é uma questão de uma vida, né? As pessoas, elas compram muito a imagem. Quanto tempo você demorou para ficar desse jeito? Eu já ouvi uma frase aqui de um professor, achei máximo, que é uma gordinha, gordinha não, né? Obesa, ela queria emagrecer muito rapidamente. Em um mês, ela queria perder 10 quilos. Aí ele falou, pera um pouquinho, quanto tempo você demorou para ficar desse jeito? É bem assim. E não é assim tão rápido, né? Mas em média, assim, quer dizer, nós estamos agora em setembro. Dá para ficar bonitinho até janeiro, fevereiro? Olha, a questão é qual o histórico da pessoa com atividade, o biotipo dessa pessoa, ela é treinável, qual a sua patologia, qual o seu nível de condicionamento, tudo isso conta para o resultado final. Bom, vou eu fazer uma avaliação na sua academia. O que é que você vai pedir para mim? Que já sou uma senhora, né, que já tenho 60 anos e tal, o que você vai pedir para mim? Primeiramente, o seu atestado médico. Tá. Assinado pelo Dr. Joaquim. Dr. Joaquim, o que o senhor vai pedir para mim? Eu primeiro vou pedir para você não dizer que tem 60 anos, que não parece de jeito nenhum. Graças a Deus. Não precisa ficar fazendo propaganda. Mas é graças a Deus mesmo. E, assim, quando você for lá, eu vou... É que você já vai, mas vamos dizer que você não fosse. Tá. Eu vou fazer um histórico do que você sente, né? Vou levantar os fatores de risco que porventura você tenha, a história familiar, né, de eventos cardiovasculares, né? Vou fazer um eletrocardiograma e a partir daí eu decido se você precisa de um teste de esforço a partir de uma certa idade. O teste de esforço, ele já simula o que vai acontecer na academia e dá uma tranquilidade para o cardiologista dar a liberação. Se esse teste de esforço der alterado, aí se parte para outros exames, né, para se esclarecer o que é que porventura possa ter. Doutor, eu vou deixar aqui na telinha para as pessoas, então, copiarem o seu e-mail, pode ser? Pode, tá? é um prazer. O seu e-mail, se quiserem entrar em contato, não é? Queria muito agradecer a tua presença, muito bom mesmo tê-lo aqui mais uma vez. Agora, uma vez por mês, você vai estar comigo, né? Prazer imenso. Tá melhor do pé, que quebrou o pé? Tô andando, ainda falei. É agora que eu comecei a andar, botando os moleques fortes aqui pra caramba, mas a conversa foi muito boa, graças a Deus. Abordamos tudo aí. E olha, ótimo que o programa esteja de volta. Um serviço para toda a Limeira e um prazer estar aqui com você. Obrigada. Também vou deixar aí o seu contato para que as pessoas possam, né, conversar com você, que se quiserem. Personal trainer, né? Já foi meu personal, né? Olha aí. Pois precisa voltar agora a treinar, né? É o verão tá chegando, agora começa a usar roupa curta, né? O pessoal começa a buscar mais academia. Vai, na minha idade não fica mais bem isso. Aliás, olha, a autocrítica é um negócio que as pessoas, as mulheres precisam ter, viu? Às vezes faz falta. O senso do ridículo também, porque... bom senso, não né? é verdade. Tem umas mulheres que estão assim, meu Deus, vai. Obrigado pelo convite Obrigada mais uma vez. Me deixo sempre à disposição para sempre que vocês precisarem de alguma coisa, para esclarecer sobre algum assunto relacionado à minha área. Estou à disposição de vocês. E mandar um abraço lá pro... É Marcelo o nome dele? Da Biorritmo? Pro Marcelo e pro Neto, muito obrigada por ter cedido aqui, Neto, né, o nosso professor aqui para conversar conosco. E lá da Pratique também, queria deixar aí o telefone de você. Muito obrigada também, viu, Carlos Salomé? Também agradeço por essa tarde maravilhosa, essa discussão num nível muito adequado, muito saudável para todas as pessoas. Entendo que a população só ganha com isso. Sim. Porque uma lei, às vezes, ela não traz a informação necessária. Então, essa informação, creio que é muito mais válida que uma lei. Então, fico feliz por participar desse bate-papo e que as pessoas procurem saber um pouco melhor sobre tudo, averiguem e não consumam de fato o que vem de cima sem questionar todas as possibilidades. Mas fico muito feliz, muito obrigado. Obrigada. Para mim foi um prazer enorme, viu, tê-los aqui nesta tarde. Muito obrigada ao Enio também, que é professor da sua academia, que está lá, né, veio também para dar uma força e ajudá-los aqui. E eu queria deixar um beijo muito carinhoso
O Thiago Gardinari já está chegando aí com Em Cima do Fato. Amanhã, às 16 horas, nós vamos ter no nosso programa uma família que vem de São Paulo. Lembra, eu falei para vocês? E esta família tem um menino, um garoto, que sofreu uma lesão medular. E por conta disso, esse menino sofre muitas críticas, discriminações, e a ponto tal da família estar abandonando o Brasil e ir embora. Quero trazê-los aqui amanhã para conversar. Robinho vem para cá também. Amanhã nós vamos ter um programa muito legal e eu quero que vocês participem. Muito obrigada, um beijo grande e até lá.